A chuva caía pesada naquela noite, transformando a cidade em um labirinto de sombras e reflexos distorcidos. A rua principal, normalmente agitada, estava deserta, com exceção de um solitário carro que avançava lentamente, como se hesitasse em seguir adiante. Dentro do veículo, Alan Scott, um youtuber especializado em explorar locais supostamente assombrados, mantinha as mãos firmes no volante, enquanto os limpadores de para-brisa lutavam contra a torrente de água. A ideia de passar uma noite no quarto 13 do Hotel Ravenwood era um desafio que ele não podia recusar, mesmo que cada fibra do seu ser estivesse avisando para dar meia volta. O Hotel Ravenwood, situado em uma colina isolada, era um monumento ao passado, com sua arquitetura gótica e sua história impregnada de tragédias. Quarto 13, em particular, um segredo sombrio que circulava entre os moradores locais. Há décadas, ninguém ousava passar a noite ali. E as poucas tentativas resultaram em relatos de visões aterradoras e mortes inexplicáveis. Alan, porém, acreditava que poderia desvendar o mistério por trás das lendas, e o fazia com o entusiasmo de quem acreditava que tudo poderia ser explicado com lógica e tecnologia. Quando finalmente chegou ao hotel, a visão da estrutura imponente sob a luz esmaecida dos relâmpagos fez seu coração acelerar. O hotel parecia maior do que nas fotos e vídeos que havia visto online, cada janela parecendo esconder segredos inomináveis. Ele estacionou o carro e, com sua câmera já gravando, saiu para enfrentar a chuva e adentrar aquele que seria o cenário de sua mais ousada investigação. Ao atravessar as portas duplas de madeira maciça, foi recebido por uma atmosfera opressiva. O saguão do hotel, outrora grandioso, estava agora envolto em uma camada de poeira e decadência. O candelabro pendurado no teto balançava levemente, como se uma brisa invisível o tocasse. O chão rangia sob seus pés enquanto ele avançava, cada passo ecoando pelo salão vazio. Na recepção, uma velha campainha enferrujada estava à espera de ser tocada. Alan hesitou por um momento antes de pressioná-la, o som agudo rompendo o silêncio com um eco que parecia não ter fim. Não houve resposta imediata. Ele esperou, o desconforto crescendo, até que uma figura emergiu das sombras atrás do balcão. O recepcionista, um homem de idade indeterminada, com olhos afundados e expressão inexpressiva, observou Alan com uma curiosidade distante. Havia algo na sua presença que fez Alan se sentir desconfortável. Mas ele ignorou seus instintos, convencido de que tudo fazia parte da atmosfera que ele estava ali para explorar. "Boa noite", disse Alan, tentando soar confiante. "Eu fiz uma reserva para esta noite." Quarto 13. O recepcionista hesitou antes de responder, seu olhar fixo em Alan como se tentasse discernir algo oculto. "Você tem certeza?" perguntou, sua voz saindo como um sussurro quase inaudível. "Sim, estou certo", respondeu Alan, com uma determinação que mal disfarçava sua crescente inquietação. "Estou aqui para passar a noite no quarto 13 e documentar tudo para meu canal." O recepcionista suspirou, como se soubesse que não adiantaria discutir. Ele pegou uma chave antiga, com um pesado chaveiro de metal que parecia ter sido forjado séculos atrás, e a entregou a Alan. "Que Deus tenha piedade de sua alma", murmurou ele, quase como se fosse uma maldição, antes de se retirar novamente para as sombras. Alan, segurando a chave, sentiu um arrepio correr pela espinha. Ele balançou a cabeça, tentando afastar a sensação, e subiu as escadas rangentes que levavam ao segundo andar. O corredor estava mal iluminado, as lâmpadas fracas piscando ocasionalmente, como se estivessem à beira de falhar completamente. As portas dos quartos estavam fechadas, mas Alan tinha a nítida sensação de que era observado. Ele parou diante da porta do quarto 13 e sentiu uma onda de adrenalina e medo. A chave entrou na fechadura com um clique metálico, e a porta se abriu com um rangido longo e doloroso. O interior do quarto estava envolto em sombras espessas, o ar estagnado e pesado com o cheiro de mofo e algo mais. Algo indescritível. Ele acendeu as luzes, revelando um quarto antiquado, com mobília que parecia saída de uma era passada. A cama, com suas colchas de tecido pesado, parecia nunca ter sido usada. Uma grande janela com cortinas de veludo vermelho dominava a parede oposta. Alan entrou, fechando a porta atrás de si. Começou a preparar seu equipamento. Montou a câmera em um tripé, ajustou o microfone e fez um teste de áudio, falando diretamente para a câmera sobre suas expectativas e sobre as lendas que envolviam o quarto. À medida que falava, sua confiança parecia crescer, e ele começou a explorar o quarto com mais curiosidade.
Havia algo de errado naquele lugar, algo que ele não conseguia identificar, mas que fazia com que seus sentidos estivessem em alerta máximo. Ele sentiu uma presença, algo invisível que parecia observá-lo de perto. Quando ele se aproximou da janela para olhar para fora, viu apenas a escuridão absoluta da noite, refletida de volta para ele pelo vidro. Mas foi então que algo aconteceu. Um som fraco, quase imperceptível, vindo de trás dele. Alan se virou bruscamente, a câmera capturando seu movimento repentino. A cama estava exatamente como ele havia deixado. Quarto silencioso, mas o som persistia, um arranhar baixo, como unhas contra madeira, vindo da parede atrás da cabeceira. Ele se aproximou lentamente, o coração martelando no peito. Talvez seja apenas um rato, pensou, tentando se acalmar. Mas à medida que se aproximava, o som parecia se intensificar, e então parou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alan ficou parado por um momento, a respiração pesada antes de dar um passo para trás. Mas quando fez, a cama de repente se sacudiu violentamente, como se algo tivesse se movido por baixo dela. Ele deu um salto para trás, a câmera capturando cada segundo de sua reação de puro terror. O quarto pareceu fechar-se ao redor dele, as paredes parecendo se aproximar, o ar ficando mais pesado. Alan sabia com uma certeza terrível que não estava sozinho naquele quarto. Algo estava ali com ele, algo que não era humano e que não queria sua presença ali. Ele precisava sair, mas algo o impedia de se mover, como se o quarto estivesse exercendo uma força invisível sobre ele. E foi então que ele ouviu uma respiração baixa, rouca, vinda debaixo da cama. Alan congelou, seus olhos fixos na cama enquanto a respiração continuava cada vez mais alta, mais próxima. Ele sabia que precisava olhar, mas o medo o paralisava. E então, numa fração de segundo, ele tomou a decisão. Ajoelhou-se lentamente, levando a câmera consigo, e inclinou-se para olhar debaixo da cama. A escuridão debaixo da cama parecia mais densa, mais profunda, como se fosse um abismo sem fundo. Ele aproximou a câmera, tentando captar qualquer coisa que pudesse estar escondida ali. Mas o que viu, ou melhor, o que não viu, foi muito pior. Não havia nada ali, exceto uma escuridão que parecia pulsar, viva, como se estivesse esperando por ele. De repente, a porta do quarto bateu com um estrondo ensurdecedor, e as luzes piscaram antes de se apagarem completamente, mergulhando o quarto na mais completa escuridão. Alan soltou um grito, a câmera caindo de suas mãos enquanto ele se levantava de um salto, desesperado para encontrar a porta. Mas o quarto parecia ter mudado. As paredes estavam diferentes, mais próximas, sufocantes. Ele correu na direção onde acreditava estar a porta, seus dedos tocando a madeira fria e dura, mas a maçaneta estava trancada. Por mais que ele tentasse, não conseguia abri-la. O som da respiração continuava, agora se aproximando dele, e ele sabia que não estava sozinho. Foi então que uma risada baixa, sinistra, ecoou pelo quarto. Alan sentiu o pânico tomar conta de si. A risada se aproximava, e ele sabia que seja lá o que fosse estava prestes a se revelar. E então, silêncio. O quarto ficou mortalmente quieto. Por um momento, Alan pensou que tudo havia terminado. Mas antes que pudesse se mover, a maçaneta girou sozinha, e a porta se abriu lentamente, revelando o corredor vazio. Alan não pensou duas vezes. Ele agarrou a câmera e saiu correndo do quarto, descendo as escadas quase tropeçando, sem olhar para trás. O saguão do hotel parecia mais escuro, mais ameaçador, mas ele não parou. Correu para a saída e só parou quando estava de volta ao seu carro, com o coração batendo acelerado. O motor do carro ronronava suavemente, enquanto Alan Scott, ainda ofegante, apertava o volante com mãos trêmulas. A chuva continuava a bater furiosamente contra o para-brisa, criando um som incessante que parecia ecoar o caos em sua mente. Ele havia conseguido sair do quarto 13, mas a sensação de estar sendo observado não o abandonava. Mesmo agora, dentro do carro, ele sentia como se algo estivesse pairando sobre ele, uma presença invisível que se recusava a deixá-lo em paz. Ele tentou organizar seus pensamentos. O que havia acontecido naquele quarto? O que eram aqueles sons, aquela risada que ainda ressoava em seus ouvidos? Nada fazia sentido. Alan era um homem racional, alguém que acreditava no poder da ciência e da tecnologia para desvendar qualquer mistério. Mas o que experimentara no Hotel Ravenwood abalara suas convicções até a raiz. Enquanto olhava para o hotel imponente à sua frente, parcialmente obscurecido pela chuva, uma parte dele queria ir embora, deixar tudo para trás e nunca mais pensar naquele lugar. Mas outra parte
Aquela parte mais obstinada e curiosa que o havia levado a investigar lugares assombrados, insistia em ficar. Ele sabia que havia capturado algo na câmera, e a necessidade de entender o que era aquilo o impulsionava a retornar. Eu não posso simplesmente sair daqui, murmurou para si mesmo, com a voz carregada de indecisão. Sabia que se deixasse aquele lugar agora, a história ficaria inacabada, e sua audiência esperava respostas. Mais do que isso, ele precisava de respostas. Tomando uma decisão, Alan desligou o motor do carro e ficou ali sentado por alguns minutos, tentando acalmar seus nervos. Ele pegou a câmera, verificou o cartão de memória, começou a rever as filmagens. A tela tremia um pouco, reflexo de sua própria ansiedade no momento em que tudo acontecera, mas a imagem era clara. Ele viu a si mesmo entrando no quarto, explorando o ambiente, e então, o som. O arranhar na parede. Sua própria expressão de medo foi registrada em detalhes, e ele podia sentir novamente o arrepio subindo pela espinha. O som da cama se movendo, o grito que ele soltou, tudo estava ali. Mas foi o que veio a seguir que realmente o fez congelar. Quando ele se ajoelhou para olhar debaixo da cama, a câmera capturou algo que ele não notara no momento. Uma sombra, indistinta, movendo-se rapidamente para fora de seu campo de visão. Uma forma que não tinha nada de humano. Ele pausou o vídeo e rebobinou, assistindo a cena repetidas vezes. Aquilo não era um reflexo, nem uma falha na gravação. Algo estava lá, algo que não deveria existir. O horror que sentira no momento retornou com força total, mas agora misturado com uma intensa curiosidade. O que quer que fosse aquela coisa, estava lá com ele, observando de algum lugar na sombra. Alan respirou fundo, tentando se convencer de que voltar era a coisa certa a fazer. Ele precisava de mais provas, precisava confrontar aquilo de novo para entender a verdade. Desligou a câmera e olhou para o hotel mais uma vez. A estrutura parecia ainda mais ameaçadora sob a chuva incessante, como se estivesse esperando por ele. Com uma determinação renovada, Alan saiu do carro e correu de volta para a entrada do hotel. As portas rangentes se abriram para ele como se o aguardassem, e o saguão vazio o recebeu com um silêncio opressor. Ele seguiu diretamente para as escadas, seus passos ecoando pelos corredores sômbrios. Desta vez, ele estava preparado. Colocou uma pequena câmera de segurança na entrada do quarto 13, configurando-a para gravar tudo o que acontecesse no corredor. Se algo ou alguém se movesse por ali, ele capturaria. Com o coração batendo acelerado, girou a chave na fechadura e entrou novamente no quarto. O ar estava ainda mais pesado do que antes, como se o próprio ambiente estivesse ciente de sua presença. Alan fechou a porta atrás de si e ficou imóvel por um momento, permitindo que seus olhos se ajustassem à escuridão do local. Acendeu as luzes, mas a sensação de estar sendo observado permaneceu. Ele não estava ali para jogar. Decidiu começar a investigação imediatamente, focando nas áreas onde havia sentido ou visto algo anteriormente. Aproximou-se da cama, agora com uma lanterna potente em mãos, e apontou o feixe de luz para debaixo dela. A escuridão era quase absoluta, mas nada se movia, nada parecia estar fora do lugar. Alan começou a inspecionar as paredes, buscando algum sinal de origem para o arranhar que ouvira antes. E foi então que percebeu algo estranho. Uma rachadura fina, quase imperceptível, correndo verticalmente ao longo da parede próxima à cabeceira da cama. Ele passou a mão sobre a rachadura e sentiu uma leve brisa fria, como se viesse de algum lugar além da parede. Ele pressionou contra a parede, e para sua surpresa ela cedeu levemente. A parede aparentemente sólida estava oca em certos pontos. Alan sentiu o medo e a excitação se misturarem novamente. Será que havia algo escondido ali dentro? Algo que explicasse os estranhos eventos? Decidiu investigar. Pegou uma pequena chave de fenda de seu equipamento e começou a trabalhar na rachadura, tentando abrir uma brecha maior. O som que fez ecoou pelo quarto, e ele parou várias vezes, convencido de que ouviria algum movimento atrás de si. Mas o hotel permanecia silencioso. Finalmente, após o que pareceram ser horas, conseguiu abrir uma pequena abertura na parede. Era estreita, mas o suficiente para ele espiar lá dentro. Pegou a lanterna e apontou para o buraco, tentando ver o que havia do outro lado. A luz revelou um espaço oculto, um pequeno compartimento entre as paredes do quarto. Mas o que realmente o fez prender a respiração foi o que viu lá dentro. Uma figura humana, ou o que restava de uma. Um esqueleto parcialmente mumificado, vestido em roupas antigas,
Estava encolhido no espaço apertado, como se tivesse sido deixado ali para apodrecer. Mas o mais perturbador eram os olhos. Ou o que deveria ser os olhos. As órbitas estavam vazias, mas pareciam fixas nele, como se o observassem de dentro daquele túmulo improvisado. Alan recuou, o coração disparado. Quem quer que fosse aquela pessoa, havia morrido de forma terrível, escondido naquele lugar. E agora, a presença que sentira antes fazia sentido. O quarto 13 não era apenas um local assombrado. Era uma cena de um crime antigo, um segredo sombrio enterrado no passado do hotel. Mas antes que pudesse processar o que acabara de descobrir, uma voz fria e distante sussurrou atrás dele. Você não deveria ter voltado. Alan se virou bruscamente, mas o quarto estava vazio. A voz, no entanto, era real. Alguém ou algo estava ali com ele, algo que não queria que ele revelasse o segredo daquele quarto. E agora sabia que estava em perigo real. O silêncio no quarto 3 era denso, quase palpável. Alan sentia o peso do ar ao seu redor, como se o próprio ambiente conspirasse para sufocá-lo. A descoberta do esqueleto oculto na parede havia transformado sua percepção do hotel. O que antes era apenas uma curiosidade mórbida, uma chance de criar um vídeo sensacionalista para seu canal, agora se revelava uma armadilha mortal, uma trama complexa e sinistra que ele nunca poderia ter imaginado. Ele permaneceu imóvel por alguns segundos, tentando acalmar o ritmo frenético de seu coração. A voz que ouvira ainda ecoava em sua mente, um sussurro gélido que parecia ter vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Você não deveria ter voltado. Essas palavras estavam impregnadas de uma malevolência fria, como se o próprio hotel estivesse alertando-o para a gravidade de sua invasão. Segurando firmemente a lanterna e a câmera, Alan se forçou a dar um passo para trás. Ele sabia que precisava sair daquele quarto, mas algo, talvez a curiosidade mórbida ou o desejo de descobrir a verdade, o impedia de simplesmente fugir. Algo mais estava acontecendo ali, algo que ele ainda não havia compreendido completamente. Ele decidiu inspecionar o quarto uma última vez, desta vez com mais cautela. Cada sombra parecia esconder uma ameaça invisível. E cada som, por menor que fosse, fazia seu coração saltar. Alan começou pelo armário, sentindo-se compelido a verificar todos os cantos. Abriu as portas rangentes e iluminou o interior com a lanterna. Apenas roupas antigas e empoeiradas pendiam dos cabides, mas a sensação de ser observado aumentava a cada segundo. De repente, um som suave, quase imperceptível, cortou o silêncio. Era um arranhar, semelhante ao que ouvira antes, mas desta vez parecia mais próximo, mais intenso. Alan se virou bruscamente, apontando a lanterna em direção à cama. Nada se movia, mas ele podia sentir uma presença ali, algo que observava atentamente. Ele se aproximou lentamente da cama, os passos pesados sobre o chão de madeira. Quando chegou à cabeceira, sentiu o mesmo frio gélido que emanava da abertura na parede. Algo estava errado com aquele lugar. E agora mais do que nunca, Alan queria descobrir o que. De repente, a lanterna piscou, lançando o quarto em uma escuridão momentânea. Quando a luz voltou, Alan percebeu que a cama havia se movido. Apenas alguns centímetros, mas o suficiente para que ele notasse. Ele recuou instintivamente, com os olhos arregalados de medo. Algo ali estava jogando com ele, testando seus limites, desafiando-o a continuar. O medo começou a se transformar em uma sensação de pavor absoluto, uma percepção crescente, que ele estava lidando com forças além de sua compreensão. Decidido a não ser vencido pelo terror, Alan se forçou a investigar a cama mais de perto. As mãos trêmulas, ele ergueu o colchão e o afastou. Foi então que ele viu marcas de unhas profundas no chão de madeira, como se alguém, ou algo, tivesse sido arrastado para fora da cama com força sobre-humana. As marcas eram recentes, e a ideia de que algo poderia ter estado ali, tão próximo dele, o fez sentir uma onda de náusea. Ao examinar as marcas, percebeu que elas não terminavam ali. Continuavam em direção à parede oposta, onde ele encontrou outro ponto fraco na estrutura. Ele passou a mão pela superfície, sentindo uma leve vibração sob seus dedos, como se algo estivesse se movendo dentro da parede. Sem hesitar, Alan começou a trabalhar novamente com a chave de fenda, tentando abrir outra passagem. Desta vez, o som que fez ao perfurar a parede era diferente, mais abafado, como se houvesse algo por trás, mas não espaço vazio. Após alguns minutos de esforço, a parede cedeu, revelando outra abertura. Para sua surpresa, ele encontrou outro compartimento oculto, mas este era diferente. Em vez de um esqueleto, ele descobriu um pequeno baú de madeira,
coberto de poeira e teias de aranha. O baú parecia antigo, mas estava bem conservado, como se alguém o tivesse colocado ali recentemente. Com as mãos tremendo de excitação e medo, Alan abriu o baú. Dentro, ele encontrou uma coleção de objetos estranhos e perturbadores. Uma série de fotos antigas, todas tiradas no mesmo quarto, mostrando pessoas diferentes, mas todas com a mesma expressão de terror congelada em seus rostos. Havia também um diário, suas páginas amareladas e desgastadas pelo tempo, e uma chave de aparência sinistra, com um símbolo estranho gravado nela. Ele folheou o diário, mas a escrita era quase indecifrável, cheia de rabiscos frenéticos e passagens em uma língua que ele não reconhecia. Contudo, algumas palavras estavam claras: guardião, maldição e vigília. Uma sensação de pavor tomou conta de Alan enquanto ele compreendia o que aquilo significava. Este quarto não era apenas assombrado, ele era um ponto de convergência para algo muito mais sombrio, algo que envolvia as almas daqueles que se atreviam a dormir ali. Antes que pudesse processar totalmente o que havia descoberto, um som alto e estridente ecoou pelo quarto, num grito distante, carregado pelo vento. Alan se levantou de um salto, segurando o diário com força. Ele sabia que aquilo era um aviso, um último aviso para que deixasse o hotel antes que fosse tarde demais. Mas ao se virar para sair, a porta do quarto bateu com força, fechando-se sozinha. Alan correu até ela, tentando abri-la, mas a maçaneta estava travada. Ele estava preso. A luz da lanterna começou a enfraquecer novamente, e Alan sentiu o pânico crescer. Ele correu para as janelas tentando abri-las, mas estas também estavam seladas. O medo se transformou em desespero enquanto ele percebia que estava encurralado. E então, ele ouviu novamente o arranhar na parede. Mas desta vez, não era apenas um som. Era como se algo estivesse tentando sair, tentando se libertar do confinamento das paredes do quarto. O barulho aumentou, e Alan começou a ver fissuras surgindo na parede, como se estivesse prestes a ceder. Com o coração martelando no peito, Alan recuou para o centro do quarto, segurando a câmera como uma arma inútil. Ele sabia que estava prestes a enfrentar algo muito além de sua compreensão. O que quer que fosse o guardião, estava vindo, e ele não tinha para onde fugir. O quarto 13 do Hotel Ravenwood não era apenas assombrado por espíritos do passado. Era um portal, um lugar onde as linhas entre o mundo dos vivos e dos mortos se cruzavam. E agora Alan estava no centro de tudo, prestes a enfrentar o horror que aguardava do outro lado. Com a luz da lanterna quase apagada e as sombras se fechando ao seu redor, Alan sabia que estava à beira de uma revelação terrível. Mas o que ele não sabia era que a verdade que estava prestes a descobrir iria mudar tudo. Para ele e para todos que ousassem investigar o que realmente acontecia no Hotel Ravenwood.